Apenas 1% das pessoas com mais de 50 anos conhecem essas ervas. Apenas 1% das pessoas com mais de 50 anos conhecem essas ervas que revertem o envelhecimento segundo a ciência. Pouca gente sabe disso, mas existe um grupo de plantas que a ciência moderna começou a investigar recentemente. E os resultados têm surpreendido até os pesquisadores mais experientes. Estas plantas têm nomes simples, muitas vezes esquecidos, mas escondem um poder capaz de frear a perda de memória, melhorar a circulação, aliviar dores e até devolver firmeza à pele. E a verdade mais chocante é que apenas uma em cada 100 pessoas com mais de 50 anos conhece essas ervas. Talvez por isso, algumas pessoas envelhecem mais devagar, com energia, autonomia e lucidez, enquanto outras, da mesma idade, já não conseguem subir uma escada sem sentir dor. Se você tem mais de 50 anos e sente que o seu corpo está cansando mais rápido do que deveria, este vídeo pode ser um divisor de águas, porque você vai entender o motivo por trás do envelhecimento precoce e, o mais importante, vai descobrir o que pode ser feito ainda hoje, com soluções acessíveis e naturais, confirmadas por estudos científicos. O problema é que esse conhecimento foi engolido pelo avanço da indústria e pelo esquecimento popular. Ninguém nos ensinou que algumas ervas podem nutrir suas células, desinflamar seus tecidos e proteger seus órgãos do desgaste natural do tempo. Como diz a palavra em Provérbios, o coração sábio busca o conhecimento, mas o tolo despreza a instrução. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo e escreva nos comentários: minha saúde é prioridade. Porque hoje você vai descobrir o que poucos sabem. E quando aplicar isso, talvez nem seus vizinhos reconheçam a sua vitalidade daqui a alguns meses. Os inimigos invisíveis do envelhecimento acelerado. Depois dos 50 anos, há uma sensação silenciosa que muitos ignoram no início. É aquele cansaço persistente ao final da tarde, a memória que falha em momentos simples, a rigidez ao levantar da cama. Esses sinais, por menores que pareçam, são alertas de que algo interno está desequilibrado. E não estamos falando apenas da passagem do tempo, mas de um inimigo muito mais sutil, a inflamação silenciosa. O corpo humano foi criado para se regenerar, mas quando exposto diariamente a alimentos ultraprocessados, estresse crônico e noites mal dormidas, ele perde essa capacidade. Pequenos danos começam a se acumular em tecidos, articulações e células. Este processo recebe um nome na medicina moderna: inflamação de baixo grau. Ela não dói, não arde, não incha, mas é constante. E quando se instala, afeta sua pele, seus ossos, seus músculos, sua memória e até sua disposição para viver. Enquanto muitos buscam fórmulas milagrosas para rejuvenescer por fora, a verdadeira chave está em reequilibrar o que acontece por dentro. E é justamente aqui que as ervas certas fazem a diferença. Algumas plantas possuem compostos ativos capazes de neutralizar os radicais livres, modular respostas inflamatórias e restaurar funções que já estavam adormecidas no organismo. Elas não são mágicas, mas têm algo que falta na maioria dos tratamentos modernos. Trabalham nas causas profundas, não nos efeitos. Quando essas causas são tratadas, o corpo volta a respirar aliviado, os tecidos se renovam e a vitalidade ressurge. Tudo com a sabedoria da natureza e o apoio da ciência. E a partir de agora, você vai entender por que esse conhecimento pode transformar o seu caminho de saúde com simplicidade e profundidade. O caso de Dona Lourdes. Ela chegou ao consultório com os olhos baixos e os passos arrastados. Dona Lourdes, 67 anos, dizia sentir que estava envelhecendo rápido demais. A pele estava opaca, o cabelo caía mais do que o normal,
e as dores nas articulações a impediam de fazer o que mais gostava, cuidar do jardim e brincar com os netos. Não dormia bem, sentia calor em excesso, tinha esquecimentos frequentes e começou a evitar sair de casa. Aos poucos, o que parecia ser apenas idade estava tirando dela o prazer de viver. Durante a consulta, em vez de aumentar a lista de remédios, sugeri que ela fizesse uma mudança simples, mas profunda. Começamos com um chá de alecrim pela manhã, acompanhado de uma pitada de cúrcuma e uma colher de chá de gengibre fresco. Acrescentamos um pouco de sálvia na rotina noturna e 3 vezes por semana incluímos a maca peruana em pó no café da manhã. Nada industrializado, nada caro, nada fora da realidade dela. 2 semanas depois, ela voltou sorrindo. Disse que tinha dormido melhor nas últimas noites do que nos últimos 3 anos. As dores nas mãos diminuíram, a pele estava mais firme e o ânimo havia voltado. Passou a caminhar todos os dias e, como ela mesma disse, a alma parecia mais leve. Não foi milagre, foi constância. E a natureza fez aquilo que sempre soube fazer: restaurar com paciência, com inteligência e sem pressa. Cada pessoa é diferente, mas quando o corpo encontra os estímulos certos, ele reage. Dona Lourdes é só um exemplo entre tantos outros. Quando as raízes do problema são tratadas, os frutos aparecem. E em breve você vai descobrir quais são essas plantas que reeducaram o corpo dela e estão prontas para fazer o mesmo por você. As 5 ervas que rejuvenescem de dentro para fora. A mesma combinação que ajudou Dona Lourdes está ao alcance de qualquer pessoa com disposição para cuidar da saúde com inteligência. A ciência já identificou que algumas plantas possuem compostos ativos que atuam diretamente nos principais mecanismos do envelhecimento, como a inflamação, o estresse oxidativo, a desregulação hormonal e a queda da atividade cerebral. Quando usadas da forma certa, essas ervas se tornam aliadas poderosas para restaurar o equilíbrio interno e prolongar a vitalidade. A primeira delas é o alecrim. Considerado o guardião da memória, ele é rico em ácido carnósico, um antioxidante natural com ação protetora sobre o cérebro. Um estudo realizado na Universidade de Northumbria, na Inglaterra, mostrou que até o aroma do alecrim melhora a capacidade de memorização em pessoas acima dos 60 anos. Ele também auxilia na circulação cerebral e na redução de inflamações leves. Pode ser usado em infusões ou como tempero, sempre fresco para preservar suas propriedades. A segunda é a cúrcuma com pimenta do reino. A curcumina, presente na cúrcuma, é um dos compostos naturais mais estudados da atualidade por sua ação anti-inflamatória profunda. Sozinha, ela tem baixa absorção, mas quando combinada com a piperina da pimenta do reino, sua biodisponibilidade aumenta em até 20 vezes. Esta combinação é usada em clínicas integrativas para reduzir dores articulares, prevenir doenças neurodegenerativas e restaurar o equilíbrio celular. A terceira erva é o gengibre. Ele não apenas aquece o corpo, mas também ativa a circulação e ajuda na digestão. Seus compostos fenólicos reduzem marcadores inflamatórios como a proteína C reativa, comum em pessoas com mais de 50 anos. Quando usado de forma contínua, melhora a disposição, combate o inchaço e acelera a resposta do sistema imune. Pode ser usado fresco, em rodelas na água morna, ou como base para chás. A quarta planta é a sálvia. Tradicionalmente usada para aliviar os sintomas da menopausa, ela é uma das ervas mais indicadas para o equilíbrio hormonal. Contém fitoestrógenos naturais que auxiliam o corpo a se adaptar à queda de produção hormonal típica do envelhecimento. Além disso, tem ação calmante, melhora o sono e contribui para uma sensação de serenidade mental. Por fim, a maca peruana.
Essa raiz originária dos Andes é rica em minerais, compostos bioativos e aminoácidos que estimulam o eixo hormonal, melhoram a libido e aumentam a resistência física. É especialmente útil para homens e mulheres que sentem perda de vitalidade, desânimo e cansaço sem motivo aparente. A maca age como um restaurador natural da energia e do bem-estar, sem efeitos colaterais. Essas 5 plantas, quando utilizadas com constância e sabedoria, formam um verdadeiro escudo contra os efeitos mais desgastantes do envelhecimento. E o mais poderoso nelas não é o que prometem, mas o que entregam, porque enquanto muitos esperam resultados mágicos, a natureza trabalha em silêncio, regenerando onde o tempo tentou destruir. Como inserir essas ervas no dia a dia com sabedoria? Não é preciso mudar tudo de uma vez, nem transformar a rotina em algo complicado. O segredo está em pequenas ações repetidas com inteligência. Inserir essas ervas no cotidiano é mais simples do que parece, e o impacto que elas geram no corpo é multiplicado quando se tornam parte da sua vida, e não apenas um hábito ocasional. Ao acordar, ainda em jejum, um copo de água morna com rodelas de gengibre e um toque de limão ativa a digestão, melhora a circulação e já começa o dia desinflamando o organismo. No café da manhã, uma colher de chá de maca peruana pode ser adicionada à vitamina de frutas ou ao mingau de aveia, fornecendo energia estável e melhorando o desempenho físico e mental ao longo das horas. No meio da manhã, uma infusão de alecrim fresco, preparado com cuidado e tomado com atenção, ajuda a manter a clareza mental, combate o esquecimento e fortalece a memória. Durante o almoço, a cúrcuma pode ser incorporada aos legumes refogados ou polvilhada sobre o arroz. O importante é sempre associá-la a uma pitada de pimenta do reino e alguma fonte de gordura boa, como azeite, para facilitar a absorção. À noite, especialmente em dias mais tensos, uma xícara de chá de sálvia aquieta o corpo e prepara a mente para um sono mais profundo. Seu efeito calmante favorece o equilíbrio emocional, algo essencial para quem deseja envelhecer com serenidade. É assim, com escolhas simples e consistentes, que o corpo começa a responder. A sabedoria não está em fazer muito de uma só vez, mas em fazer o suficiente todos os dias. Como dizia Hipócrates, que o alimento seja o seu remédio, e com as ervas certas, preparadas com atenção, cada refeição se transforma em um ato de cuidado e prevenção. O erro que destrói todos os benefícios e poucos percebem. Existe um comportamento silencioso que vem anulando boa parte dos esforços de quem tenta cuidar da saúde. É algo que parece inofensivo, mas que está profundamente ligado à aceleração do envelhecimento. Sentar por longos períodos, sem pausas e sem movimento, enfraquece os músculos, reduz a circulação e prejudica até mesmo a absorção dos nutrientes dessas ervas que você está aprendendo a usar. Mesmo com uma alimentação equilibrada, o corpo que permanece inativo por horas seguidas entra em um estado de lentidão metabólica. Isso significa que a regeneração celular desacelera, a eliminação de toxinas é comprometida e a inflamação volta a se instalar. Pequenos gestos, como levantar a cada 30 ou 40 minutos, caminhar pela casa por 2 minutos ou girar os ombros algumas vezes ao dia, são suficientes para interromper esse ciclo silencioso de deterioração. O corpo humano não foi feito para permanecer imóvel. Quando se movimenta, ele envia sinais de vida a cada célula. O sangue flui melhor, o cérebro desperta, os hormônios se regulam naturalmente. E é exatamente nesse estado de leveza e fluidez que os compostos naturais das ervas atuam com mais eficácia. Cuidar da saúde não é apenas o que se consome, mas também como se vive.
As ervas ajudam, fortalecem, restauram, mas elas não trabalham sozinhas. Precisam de um terreno fértil, e esse terreno é o seu estilo de vida. Movimento, respiração, pausa, atenção. Tudo isso também rejuvenesce. E é nesse ponto de equilíbrio entre o que entra e o que você faz com o que entra que a transformação começa. O guia que faltava para a sua transformação. Ao longo dos anos, ficou cada vez mais evidente que o que mais dificulta a mudança na saúde não é a falta de vontade, mas a ausência de um caminho claro. Muitas pessoas sabem o que deveriam fazer, mas não sabem por onde começar, nem como organizar as escolhas certas no dia a dia. E quando tentam sozinhas, acabam voltando aos antigos hábitos, porque não há estrutura nem direção. Foi por isso que criamos um material prático e direto, com tudo que você precisa para aplicar esse conhecimento com leveza e constância. Um guia com receitas reais, combinações naturais, orientações simples e estratégias alimentares que já foram usadas por dezenas de pessoas que passaram por atendimentos comigo e alcançaram resultados reais. São alimentos, chás e preparos organizados com sabedoria para reverter processos inflamatórios, melhorar a digestão, recuperar a energia e fortalecer o corpo de dentro para fora. E não se trata de mais um material qualquer. Trata-se de uma bússola para quem quer recuperar o controle sobre o próprio corpo com aquilo que realmente funciona. Se você chegou até aqui e está comprometido com a sua saúde, este é o próximo passo natural. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. A decisão agora está nas suas mãos. Porque informação sem ação vira apenas lembrança, mas quando você aplica com sabedoria, o corpo responde. E os frutos vêm com o tempo, a constância e a fé. Afinal, como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, e talvez este seja o seu tempo de renascer com mais saúde, vigor e lucidez. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar. E se chegou até aqui, já está muito à frente da maioria. Agora me diga, qual dessas ervas você já usou? Qual delas despertou mais curiosidade em você? Me conta nos comentários, porque a sua participação aqui fortalece esse espaço de cuidado e conhecimento. E se ainda não escreveu, deixe aqui. Minha saúde é prioridade, porque quando você declara isso, o seu corpo escuta e a sua história começa a mudar. Como dizia o filósofo Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Que a sua saúde seja um ato de coragem e que sua vida seja longa, lúcida e leve do jeito que Deus planejou.